E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos seguir a nossa análise aí do capítulo 1, né? A gente estava falando sobre as independências da América. Nós falamos na semana passada sobre o Haiti e o México, né? Tanto na nossa videoaula quanto na nossa aula virtual. E agora, nessa semana, a gente vai finalizar trabalhando da página 10 até a página 14 para falar um pouquinho do restante. O livro e a nossa própria aula, ela não tem por objetivo a gente dar muitos detalhes, né? De cada um desses processos. É entender um pouco dessa dinâmica e do porquê o continente americano, especialmente a chamada América Latina, que pega ali do México na América do Norte, passando por toda a América Central e Antilhas e a América do Sul, é tão dividido, né? Se tornou tão dividido em tantos países. E para essa aula a gente tem dois primeiros focos para entender a independência da América espanhola. O primeiro deles diz respeito ao chamado Vice-Reino do Prata, que era um vice-reino organizado pela Espanha, onde atualmente fica a Argentina, que era uma parte muito importante da colônia espanhola, que cuidava da região do chamado Bacia do Prata, que é o Rio Prata, que desce ali e encontra com o Oceano Atlântico. Essa região era uma região bastante rica, relativamente urbanizada e tal. Ela vai entrar em disputa ali naquela região para se separar da Espanha, né? A gente tem um processo que vai acontecendo desde 1810. Junto com o primeiro processo lá do México, a gente vai ter toda uma movimentação política, principalmente em Buenos Aires, exigindo a emancipação em relação à Argentina e tal, que vai acontecer em 1816, tudo bem? Que é quando aquela região se torna, a região de Buenos Aires e tal, ali do Prata, se torna de fato independente, né? Nesse processo, a gente tem uma figura importante, que é o José de San Martín, até hoje um herói nacional na Argentina, em especial, né? Que organiza um exército para lutar pelas independências, e esse exército ele vai cobrir toda essa região sul da América do Sul, né? Pegando regiões que hoje, né, são Uruguai, Argentina, Paraguai, chegando ali até o Chile e o Peru. Por exemplo, né, o San Martín ele torna o Chile e o Peru, essa região, independente em 1821. Então toda essa grande área aí vai ser alvo do exército San Martín, que vai libertar essas regiões do domínio espanhol nesse período, né, de 1810 até 1821. A região do Prata, ela vai se fragmentar especialmente em o que atualmente são 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Aquele grande vice-reino da Prata em especial, porque havia muita divergência entre eles. Então, as cidades, né, que controlavam essas regiões, Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, elas não se bicavam, por assim dizer. Isso acaba gerando uma fragmentação. Essa vai ser a tônica. Até aquele momento, essa região ela era unificada porque você tinha um controle espanhol sobre aquele território, né? Então ele estava todo junto ali por causa disso. Quando isso é quebrado, essa relação com a Espanha é quebrada, começam-se as disputas internas. E aí a gente tem a formação desses países. Tudo bem? A gente vai ter até uma tensão aqui, a gente vai ver em aula, com a questão do Brasil, né? O Brasil ele vai influenciar, vai inclusive dominar o que hoje é o Uruguai, vai ficar por um tempo sob domínio brasileiro, com Dom João VI já nesse período. Um segundo foco que a gente tem, passei aqui a página. Um segundo foco que a gente tem é mais ao norte da América do Sul, que tem como nascimento de origem a cidade de Caracas. Atualmente, Caracas é a capital da Venezuela, que fica bem lá ao norte do nosso continente, né? Que na época era a capital do vice-reino de Nova Granada. Era uma outra região de província espanhola, né, de domínio de colônia espanhola, que tomava ali toda aquela porção norte ali da América do Sul, né? E ali também, desde 1810, né, a gente vai ter o nascimento de importantes lideranças, né, que vão movimentar um processo de separatismo contra os espanhóis. Só que ali a força realmente se estabelece, né, a partir da década de 1820, especialmente 1821, sob a liderança de um cara, um descendente de espanhol chamado Simão Bolívar, que vai
liderar uma força e começa a libertar essas regiões, começando pela Venezuela. Dessa região, da chamada Vice-Reino de Nova Granada, surgem Venezuela, Colômbia e Equador. Tudo bem? Que naquela época, sob o controle de Simão Bolívar, quando ele torna essa região independente, vai ser de início um país só, que era a nação, a república, que eles chamavam de República da Gran Colômbia. O Bolívar, e isso é falado aqui na página seguinte, a gente tem até uma estátua aí do Bolívar, né, do Simão Bolívar, um dos grandes nomes do processo de independência da América Espanhola, e ele tinha um projeto, né, um projeto que ele chamava de panamericanismo. Ele acreditava que era fundamental para que os povos que se libertaram da Espanha permanecessem unidos. Ele defendia a ideia de que havia necessidade da formação de apenas uma única e grande república na América do Sul. E ele defendia essa ideia de união na perspectiva de que, para ele, a América do Sul, o povo latino-americano, só poderia competir com outras nações se ele estivesse unido. Ele sabia dos riscos da fragmentação política desse território. Essa ideia, né, da chamada Gran Colômbia, ela dura até a morte do Simão Bolívar. Quando ele vem a falecer, né, em 1831, esse sonho acaba meio que sendo abandonado. É o chamado bolivarismo, né? E aí as lideranças regionais, elas começam a disputar suas influências e fronteiras são formadas e por isso esses países se separam. Tudo bem? A gente tem algumas atividades que nós vamos trabalhar em aula, né, sobre esse tema. A gente vai falar melhor sobre a ideia do bolivarismo e até falar de algumas questões atuais, porque essa referência política ela é destacada até hoje, né, a questão do bolivarismo. E aí, na sequência, para finalizar o nosso capítulo, na página 13, a gente precisa discutir dois elementos. O primeiro deles é a ideia de mudanças aparentes. Por quê? Esses países que se formaram com a independência da Espanha, eles trazem alguns elementos novos, né? Se separar da Espanha significava a necessidade de estabelecer um novo governo. E, basicamente, todas essas regiões da antiga América Espanhola escolheram qual modelo político? O sistema republicano. Claramente, a gente vai ter o México ali com breves experiências monárquicas, mas isso cai por terra rápido, tá? Basicamente, todos esses países se tornam república, que era visto como o governo mais progressista para a época, né? E que copiava ou tentava copiar a experiência norte-americana, ou melhor, estadunidense, né? Dos Estados Unidos, que tinha sido o primeiro país a se tornar independente. E apesar dessa inovação em termos de sistema de governo, esses países eles mudaram muito pouco, porque eles acabaram reproduzindo em grande parte as desigualdades e os problemas que existiam desde o período colonial. A gente não tem rupturas realmente grandes em relação aos problemas de desigualdade social, aos problemas relacionados à população indígena, aos problemas relacionados à escravidão. Até grande parte dele já vai abolir a escravidão junto com a independência, né? Só o Brasil que não faz isso. Mas mesmo assim, aquelas populações de ex-escravos, elas não conseguem se adequar a essa nova sociedade, elas não são inseridas, elas não são integradas nessa nova sociedade. Então, a gente mantém a estrutura de latifúndios, que eram grandes propriedades de terra, na mão de poucas pessoas. Mantém-se uma produção econômica voltada para a exportação, para vender para fora, principalmente de produtos primários, produtos agrícolas, pecuários. Não há um processo ou um projeto de modernização desses países. Então as mudanças, elas de fato são muito mais aparentes do que reais, tudo bem? E se arrasta até hoje com vários problemas que a gente tem na América Latina. E além disso, a gente tem o próprio processo de fragmentação política, né? Diferente do sonho do Bolívar, não foi alcançado o objetivo de manter esse território unificado em apenas uma grande república. E a gente tem a formação de mais de 20 países no antigo território espanhol, principalmente, mas a gente tem também alguns territórios de ingleses e franceses, né, como é o caso do Haiti e da Belize. Mas mesmo excluindo, né, todo o território espanhol, o que é esse território? Todos esses países aqui, ó. Você tira Belize e você tira o Haiti, dos que estão marcados aqui. O resto, e o Brasil, evidentemente, que era português, né? O resto
eram territórios espanhóis. México, Guatemala, todos os países da América Central, República Dominicana, Cuba, todos os outros países da América do Sul, exceto o Brasil e a Guiana Francesa, que até hoje continuam uma região de domínio francês, o resto era tudo espanhol. A gente vê essa grande fragmentação. Dela surgem forças regionais que vão ser muito importantes ao longo do século XIX nesse território, que é o chamado caudilismo. Você pode já dar uma lida nesse assunto, a gente vai conversar sobre ele na nossa aula virtual, beleza? E aí a página 14 a gente vai encerrar também na nossa aula virtual com a atividade. Ok, pessoal? Bons estudos, a gente se encontra lá na nossa aula virtual. Tchau, tchau.